Salve Maria Puríssima! Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer uma reflexão. Eu gostaria de fazer essa reflexão sobre um trecho que está contido no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos de 7 a 9 e de 12 a 18. Nessa reflexão que nós vamos meditar, vamos fazer essa compreensão sobre esse lindo texto desse livro que é o do Apocalipse, infelizmente tão mal compreendido por muitos. Vamos pedir a luz do Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos primeiramente fazer essa leitura, né? Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9 e 12 a 18. Diz assim: Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas a mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Esse então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. O livro do Apocalipse, antes de nós começarmos a nossa reflexão, são necessárias algumas pequenas explicações. Esse livro, a despeito do que imaginam, ele faz a narração da vitória de Deus, a vitória do bem sobre o mal, e o faz em 7 vezes. Esse trecho que nós lemos, lá no capítulo 12, exatamente no capítulo 12 começa a 4ª narrativa da visão de São João sobre a vitória de Deus, que vai até o final do capítulo 14. Então, de 12 a 14 é a 4ª visão. A 5ª visão começa a partir do capítulo 15. Mas nós vamos nos deter apenas nessa 4ª visão de São João. E o que nos mostra, né, lá no versículo 7, essa batalha que começou lá no céu,
ela se estende aqui para a Terra. É a batalha do bem e do mal, onde o mal é a ausência de bem. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate. Deus sabe tudo. Sabia que isso ia acontecer. Mas houve então essa ausência de bem entre alguns anjos. E um deles se converte. O versículo 8 diz que: mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Então o diabo perdeu essa batalha. Ele nos odeia. Ele vem para a terra nos odiando profundamente. Ele entende que perdeu aquela posição que ocupava Lúcifer. O anjo de luz é precipitado. Não há lugar para ele. Então a parte superior, que é constituída de duas partes, né? A menor, que é a parte do purgatório, chamada de igreja padecente. É para lá que estão as almas com os anjos, seus respectivos anjos da guarda, esperando por uma completa purificação. E elas nada podem fazer por si mesmas. As almas que estão no purgatório aguardam sua purificação, mas nós que estamos aqui na Terra podemos ajudá-las. Nós podemos rezar por elas, ajudá-las a se purificar mais rapidamente. Muito bem, continuando então. No versículo 16, diz que então a terra acudiu a mulher. Isso quer dizer que a igreja, a parte inferior, a peregrina, acolheu a mulher. E nós não acolhemos mesmo a Virgem Maria? Não nutrimos por ela uma devoção? Mas a igreja, aqueles que estão labutando na batalha, que acreditam em Deus, estão buscando os sacramentos, que caem, se levantam, esses agora vão engolir um rio, o rio que o dragão vomitou. Versículo 17. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Somos nós, todos os batizados. A guerra é contra nós. Por que a guerra é contra nós? Porque nós lutamos, nós sabemos através dos 10 mandamentos, nós sabemos através dos 5 mandamentos da igreja que é errado o pecado. Não podemos aceitá-lo. É uma luta contra o pecado. Quando nos convertemos, quando somos batizados, deixamos para trás o homem velho, mas a luta continua. É uma batalha todos os dias. E essa batalha não termina. Só termina com a nossa morte, quando a alma se separa do corpo. Enquanto houver vida, estamos em luta, queiramos ou não. Essa guerra é contra nós. Cabe a nós agora combater o dragão, que quer nos precipitar, que quer nos engolir, que quer nos devorar, mas que, como São Pedro nos lembra, é como um leão que está rugindo para ver quem ele pega. Não podemos nos aproximar demais. Por fim, o versículo 18 diz que e ele se estabeleceu na praia. Aqui nós temos que entender uma coisa. O grande dragão está na praia. O que é a praia? A praia é aquela área que separa a terra do mar.
Então, o grande dragão está exatamente na praia. Ele não quer que o mar entre na terra, mas vai tentar, nós bem sabemos disso, vai tentar levar aqueles que chegam perto, que saem da terra, vai puxar para o mar. Alguém já teve essa experiência de ficar parado em pé com a água no mar? Quando a onda vem, nos empurra para a terra, mas em seguida somos puxados por baixo. É claro que eu estou falando alegoricamente. O que eu quero dizer é que quando você se aproxima demais do mundão, quando você participa da igreja, vai à missa, mas ainda assim você começa a gozar das coisas desse mundo, quando você põe o pé na água, o dragão está te puxando. Quanto mais você goza do mundo, quanto mais você usa do mundo, mais o dragão puxa você para o mar, para o mundão, para as coisas pagãs. E quantos não acabam cedendo? Quantos? Se na vida real você sabe que é perigoso e só deve entrar no mar se você tiver condições, souber nadar, ou se a maré não estiver tão brava, né? Nós não temos essa mesma consciência com relação ao pecado. Nós não temos essa consciência. Muito bem. Então, o que acontece quando você entra nesta batalha? Nós vemos que a partir de quando Deus faz o mundo, lá no Gênesis capítulo 1, Ele cria tudo que existe. E Ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Deus não precisa de descanso. Ele quis nos ensinar e quis nos mostrar que nós devemos devotar de 7 dias, pelo menos um dia para Ele. Adorar o Senhor Deus. O que acontece em seguida? Vem a tentação. A tentação que pôs Adão e Eva a perder. Adão e Eva cedem às tentações demoníacas, à sugestão diabólica de ser como Deus. Aquilo que Lúcifer quis fazer, ele sugere para nós fazermos. Mais ou menos como o marxismo cultural, né? A esquerdopata, o socialismo, nos acusam daquilo que eles são. A tentação é sedutora. Nós somos impelidos por Deus a fazer o bem, ao nosso anjo, para fazer o bem, porque somos bons, fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Mas o demônio fica tentando pôr a nossa alma a perder. Começa a nossa batalha na terra. Nós tivemos sempre muitos problemas. O cristianismo foi muito duramente perseguido pelos judeus. Os judeus nunca deram trégua. Até hoje eles aguardam o Messias. Até entre eles surgiram alguns falsos messias. Houve entre eles. Mas até hoje eles ainda esperam o Messias, não aceitam Jesus. É a batalha do bem e do mal. Ela ainda se faz presente. E o que nós vamos ver é que já no século XIII, mais ou menos, logo depois de Santo Tomás de Aquino, o grande santo, o grande doutor da igreja, o grande angélico, fra angélico, Santo Tomás de Aquino, que
trouxe um equilíbrio entre razão e fé. Logo depois dele, numa disputa entre franciscanos e dominicanos, Dom Scott, hoje beato, ele deu abertura para algo muito perigoso. Ele deu abertura para a vontade. Quando ele diz que, ele tentando explicar por que a Virgem Maria foi guardada intacta, ele diz que Deus podia e Deus quis. Ele sugeriu que a vontade era mais importante que a razão. Ele abriu um espaço perigoso. Ele nem sabe que não fez mal intencionado, mas ele deu espaço para Guilherme de Ockham, um monge, ou seja, um padre. E um pouco mais à frente surge então, no século XVI, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, um frei agostiniano. E esse frei influencia tremendamente Martinho Lutero. Ele não saiu da Igreja Católica, mas ele queria transformar a Igreja de dentro, a partir de dentro. Ele queria mudar a Igreja, ele queria uma nova Igreja. Ele queria uma revolução. Influenciou Martinho Lutero. Nós bem sabemos que já existia a maçonaria. A maçonaria, ela prega a liberdade, a igualdade, a fraternidade entre os homens, uma só religião, um só governo, uma só moeda, um só militarismo. E a maçonaria se infiltra na igreja. Leva muitas dúvidas a todos. Agora o homem fica em cima do muro, não sabe. A dúvida passa a ser uma tônica. A dúvida começa, a verdade começa a ser questionada. O que é certo, o que é errado? Caminhar em cima do muro, isso é tão perigoso. Muito bem. A partir de então, começa a acontecer revoluções e mais revoluções. A maçonaria trouxe isso. Desconstrução. A mulher perde a sua característica. A mulher entra numa batalha contra o homem. Aquela que foi tirada da costela do homem porque ela tem a mesma dignidade. Sim, a mesma dignidade, mas agora ela quer ser superior. Ela deixa então de educar a posteridade. Delega isso para o governo. Agora é o governo quem deve cuidar disso. Não demora muito, surgem falsas doutrinas. Vários ensinamentos errados. Novas doutrinas, novos ensinamentos. O homem já não reconhece mais o homem. E o que nós vemos? Vemos então surgir lobo em pele de cordeiro. Maus sacerdotes ensinando,
falsos profetas por todos os lados. A família é tremendamente atacada. Surge um novo tipo de figura familiar. A família não é mais constituída por pai, mãe e filhos, mas cuidadores. Família podendo ser 2 homens, ou 2 mulheres, ou um homem e 2 mulheres, ou 2 mulheres e um homem. Mas a verdade não existe. Tudo é relativo. A família, o que acontece se a mulher não quiser mais dar à luz? Se a mulher se negar a dar à luz? O homem não assume a paternidade? E agora? A raça humana depende da ciência. A ciência deve prover. O homem deve engravidar. Ou a raça humana caminha para o fim. A ciência é enaltecida. Esquece-se a verdade deixa de existir. A verdade é construída por cada um, para cada um. A ciência vai prover tudo que Deus não provê. A ciência ocupa o lugar de Deus. Ela que é criatura de Deus, agora quer ocupar o lugar de Deus. As pessoas entram numa batalha. As pessoas começam um debate. Começam então grandes discussões que não levam a nada. Porque se não é mais procurada a verdadeira verdade, mas sim a verdade pessoal. E o homem começa a se perder cada vez mais. O inimigo descobriu um jeito de conseguir uma batalha contra Deus. Ele sabe que para ferir Deus, ele precisa ferir o homem. Então, ele investe agora na pornografia, que sempre existiu, mas a partir do século XIX explode. Alcança todos os recantos. Entra no século XX, no século XXI, então. Ela está ao alcance de todos. Ela é viciante. A pornografia começa a dividir famílias, a separar pais dos filhos, o marido da esposa. A pornografia se torna como que uma droga. E é uma droga. A pessoa que consome pornografia não consegue mais se livrar dela. Sozinha não. Fica viciada. Quanto mais tem, mais quer. Você precisa de doses cada vez mais fortes para que o seu cérebro produza aquela droga da satisfação. A droga começa agora a ser amplamente acessível às crianças, nos celulares, nas escolas. As crianças agora têm acesso à pornografia. É preciso dar um basta nisso, porque as nossas crianças estão se pervertendo. O aborto passou a ser compreendido como um direito da mulher. É compreendido que a criança é parte dela, e não é. Nós bem sabemos, a própria ciência sabe que não. O que liga é um cordão umbilical que serve apenas para nutrir. Mas é um outro corpo, é um outro ser. Jeremias já nos alertava a isso.
E nós bem sabemos que naquele instante em que um espermatozoide fecunda um óvulo, ali começa uma vida desejada, sonhada, amada por Deus. Mas o homem não quer reconhecer isso. O que está vivo não quer mais reconhecer o direito daquele que vai nascer, que está pronto, sendo gerado para vir à vida. Uma vida efêmera, mas o homem já não quer mais oferecer isso. E pornografia, aborto, falta de Deus, dúvidas, discussões, destruição da família, tudo isso deságua numa coisa horrenda. A depressão, a tristeza, a solidão. Justamente num mundo com uma população tão grande, quase 8 bilhões, o homem se sente só, triste, abandonado. E nesse mergulho dentro de si mesmo, da sua dor, da sua ferida, a depressão é uma doença da alma. Parece que o único alívio viria por conta do suicídio. Mais uma vez se nega a Deus. Mais uma vez se luta contra Deus. Deus, o autor da vida, agora é questionado. O homem quer dar conta da vida. Cria também a eutanásia. O aborto para aqueles que vão nascer. A eutanásia para aqueles que já viveram e está demorando para partir. O homem quer decidir, no lugar de Deus, quem vive e quem morre. E para isso ele acaba encontrando amparo legal. Muitos países estão aprovando leis que permitem o homem decidir sobre a vida, um quesito que não lhe cabe. Ele é meramente um agente na transmissão da vida. O matrimônio transmite a vida. O casal, homem, mulher, transmite a vida. Mas agora os homens, escondidos nos tribunais, escondidos nas togas, querem dizer o que é vida, o que é família, quem vive, quem morre. Não satisfeito, o demônio continua seus ataques. Ele vomita toda a maldade, um rio contra a mulher. Mas a terra abre sua boca, sua garganta e engole esse rio de maldades. O que nós estamos vendo, a igreja sendo atacada por dentro ostensivamente. Busca-se uma nova igreja católica, a mesma, mas agora querem até mudar o nome dela. Não é mais Igreja Católica. Que nome daremos? Universal, ela já é. Católica quer dizer isso. Sinodal, de sínodos, totalmente colocando o homem no centro, busca nele a razão para suas ações, os seus atos, os seus passos. Para onde ir? A igreja agora quer ordenar mulheres. A igreja agora quer uma mudança a partir de dentro. O corpo de Cristo já não é mais verdadeiro, é só um símbolo, exatamente como o protestantismo diz. Já não se reza mais. O homem já não quer mais rezar. Mas é essa a maior solução. O maior ataque. A resposta que a terra pode dar para o dragão é a terra avançar para o mar em oração, com oração. A oração que vai permitir que
as famílias voltem a ser constituídas, homem, mulher e crianças. Permitir que as famílias voltem a crescer, ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, quantos Deus mandar. É só com muita oração que as famílias vão vencer essa batalha. O resto são essas pequenas famílias que ainda persistem. Famílias que todos os dias rezam. Famílias que todos os dias buscam fazer o bem. Famílias que todos os dias vão trabalhar, mas não descuidam da educação, do ensino dos pequenos, das crianças. É a família que precisa acalmar o mundo. A sociedade está doente. Homens fazendo leis estão perdidos. Já não sabem mais o caminho da paz. São as famílias. A igreja está sendo tomada. Está cometendo erros. Sacerdotes já degladiam entre si. Um diz uma coisa, outro diz outra. As dioceses, uma diocese decide isso, outra diocese decide aquilo. São as famílias que vão ter que restaurar a sociedade. E deve começar pelas crianças. As famílias precisam rezar e voltar a ser numerosas. É na família que nasce o bandido, o padre, o médico, o advogado. Precisa voltar a nascer muitos padres, muitos médicos, muitos bombeiros, muitos soldados. O soldado, o militar, a polícia precisa ser restaurada. Ela precisa recuperar o seu lugar de colocar a paz, de guardar a paz entre os homens. Mas é na família também que surgem os professores, os verdadeiros professores, os bons mestres. É na família. Então é preciso incentivar, trabalhar as famílias, trazer a espiritualidade para dentro das famílias, para que elas possam, cada vez mais, vencer essa luta contra o dragão. O grande dragão vai ser vencido somente a custo de muita oração. E é para isso que nós temos que evocar São Pio X. São Pio X foi o Papa da Eucaristia. São Pio X nos alertou contra o modernismo, contra as pestilências que estavam rondando a igreja, que já estavam invadindo a igreja. São Pio X foi um arauto que alertava para a vinda da besta para dentro da igreja, para que a desolação não pudesse entrar dentro da igreja, no lugar onde não poderia estar. Mas nós vimos recentemente, em 2017, nós vimos uma parte do abuso que aconteceu dentro do Vaticano. Martinho Lutero. E agora nós vimos recentemente Pachamama. E agora esse encontro sinodal que coloca o homem no centro, esvaziando de Deus, quer consultar o homem, inverter a pirâmide. O povo, a teologia do povo agora volta com muita força. Ela que começou ali por volta do século da década de 70, do século XX, a teologia do povo está com muita força, ganhou muita força com a ascensão do Papa Francisco. A teologia do povo é o povo que é a vontade de Deus. É por isso que a gente ouve seminaristas dizer: que não vejo a hora de ser ordenado sacerdote para poder servir o povo. Ele não sabe que tem que servir a Deus. É o panteísmo. Deus está em tudo. Nós bem sabemos que não é assim. Não é isso que a doutrina da igreja ensina nesses 2000 anos. Nós precisamos voltar a ela.
voltar a rezar em família, voltar a rezar o terço em família, dar as mãos na hora do almoço, na hora da janta e rezarmos juntos, agradecer pela refeição, agradecer pela grande obra de Deus. E é somente assim, dentro da família, com muita oração, que nós vamos conseguir isso. Peçamos então a intercessão de São Pio X, para que ele que já está contemplando a face de Deus, aponte para a igreja peregrina que está sofrendo tanto por tantos ataques, e que o arcanjo Miguel lute conosco, ao lado das famílias, para essa grande batalha, que tudo indica, já entramos na fase final. Até quando ela vai, não sabemos. Pode durar ainda mais 100, 200, 300 anos, 1000 anos, não sabemos. Mas essa briga está cada vez mais acirrada. Peçamos então a intercessão do Santo Pio X. Eu vos falei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.